Aí disseram, já que eles são analfabetos, fizeram uma reunião. Chamaram quem? Os sábios, os mestres e sacerdotes. O que é que a gente faz para parar esse fogo, esse Pentecoste que eles estão dizendo? As primícias. Só tem um jeito. Ignorantes são. Vamos colocar os nossos sábios, os doutores. Aí Gamaliel levanta e diz, eu tenho um menino bom para comandar. Ele foi o melhor aos meus pés. Entende da lei como ninguém, vírgula por vírgula, ponto por ponto, da lei de Moisés ele entende. Ele é judeu, ele é da descendência real de Benjamim, de Saul. Ele é crânio, é romano também. Ele é poliglota. Então fizeram uma carta autorizando a ele, sacerdotal, a autoridade jurídica do Sinédrio, e nomearam o doutor, o sábio, o inteligente, o melhor para parar o Pentecoste da igreja. E ele entra arrebentando, ele entra com raiva dos irmãos, pisando, botando alguém na prisão e arrebentando. Mas Jerusalém ficou vazia de crente, exceto os apóstolos. Muitos desistiram, outros eram presos e outros saíram, mas não negaram a fé. Por onde passava ia tocando fogo, e Jesus ia salvando, e Jesus ia batizando. Chegaram em Damasco. Viraram a cidade de Damasco de perna para o ar. E Damasco era a Síria, gentios. Aí disseram, doutor, é longe de Jerusalém, mas o fogo está pegando lá. Aquele povo que o Senhor botou para correr, estão virando Damasco de perna para o ar. Ninguém segura ele. Aí ele agarrou na fama e foi ao Sinédrio, pediu fé de ofício. Foi aos sacerdotes ratificar a fé de ofício. E agora ele tem direito a pegar soldado, escolta e ir para Damasco para prender, matar ou fazer o que quisesse com os pentecostais. E ele vai cheio de fama, cheio de pompa. Eu acho lindo, a Bíblia diz, ele contando, quando vai chegando perto de Damasco, perto do meio-dia, quando a ciência diz que o sol atinge 2 milhões de graus Celsius, aí ele diz que desce do céu um brilho que brilhava mais do que o sol, um brilho que tinha mais de 2 milhões de graus Celsius. Aí ele não resiste e cai com a cara na poeira. Os soldados caem. E ele, como era da liturgia, como ele era de Jerusalém, estudou, ele era do CRAN, especialista, sábio, entendido. Ele falava hebraico, grego, aramaico. Ele era top. E o hebraico era a língua litúrgica. Só no aprendizado, só no templo, só os doutores. Aí o brilho cai e ele com a cara já no chão, sem enxergar mais nada. Do meio do brilho sai uma voz em hebraico, maior do que ele, o doutor Jesus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Para Saulo reconhecer um senhor além de César, tinha que estar quebrado. Ele já grita: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E agora você vai ver o que é bom para tosse. Você agora vai ser um vaso nas minhas mãos. Ele já entra em Damasco, sem valorizar o diploma, cego e orando, e jejuando. Eu falei ontem de manhã, tem muitos lugares que tem doutor que não fala mais línguas estranhas. Quando é obreiro raso, roda num pé só. Quando se bota gravata e tem lugar cativo no púlpito e pegou o diploma, eu não estou falando para você não estudar. Eu estudo até hoje. Estude, que juntando os dois é bom. Porque sem o estudo, sem o anel, tem lugar que você não entra. Mas sempre dê prioridade à diferença. O fogo pentecostal. Pergunta para quem está ao teu lado: tu é doutor? Tu é pentecostal? Diga: pastor Genival, como eu identifico se ele é pentecostal? Ele sempre costuma fazer barulho. Vê se ele faz.
Vê se ele faz. Vê se ele faz. Vê se ele faz barulho. Se ele faz barulho, ele fala a mesma língua. Agora um crente analfabeto, ora por ele, ele é curado e recebe, e é cheio do poder de Deus, cheio do Espírito. Ele não volta mais para o cargo, não volta mais para Jerusalém, mas começa a pregar uma mensagem de fogo, dando testemunho de que Cristo é o Senhor. Por 14 anos, segundo a história, sai de cena para não morrer. Enquanto isso, os pentecostais invadem Roma. Aqueles que foram expulsos por conta da diáspora vão espalhando o mundo e chegam na capital do império. Um escritor, salve o nome, não sei se foi Suetônio, um historiador, ou foi Tertuliano, me salve a memória. Ele diz que por causa de um nome chamado Cristo, o imperador se revoltou contra os judeus pentecostais em Roma, porque eles estavam pregando este Cristo como rei. E muitos escravos, muitos romanos, até funcionário do palácio, estavam se rendendo ao poder do Pentecostes. Atos 2, Atos 18, por favor. Atos 18, versículo 2 e 3. Leiam. Quando Cláudio expulsou os judeus pentecostais de Roma, era volta dos anos 49 depois de Cristo. Então Áquila e Priscila saem expulsos de Roma, cheios de Deus, e vão para Corinto. Quando eles chegam em Corinto, nos anos 50, é que Paulo funda a igreja, possivelmente. Aí ele se encontra com Paulo, já cheio de Deus, na igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Paulo era crânio. Paulo vai pregar, os sábios, os entendidos e alguns judeus de Corinto não aceitaram. Aí ele disse: eu vou parar. Aí Deus vem no Atos 18, 9 e diz: para não, tenha medo não. Em outras palavras, não há restrição para quem é cheio do Espírito. Eu tenho muito povo nessa cidade. Aí ele começa agora com Áquila e Priscila juntos, trabalhando duro para sobreviver e pregando o evangelho na periferia. Escravos vão aceitando. E se torna a igreja pentecostal maior do Novo Testamento. O Espírito Santo tinha liberdade, 9 dons. Chegasse errado, ele revelava. A igreja tinha profetas e tinha intérpretes. Um ano e meio ensinando. Aí Paulo funda essa igreja na segunda viagem. Sai da igreja de Corinto e diz: eu preciso voltar para Jerusalém, mas antes eu quero passar em Antioquia, de onde ele saiu. Só que agora ele vai convidar Áquila e Priscila para vir com ele. Os três saem de Corinto, rumo a Antioquia, a Síria, mas resolvem parar em Éfeso. Éfeso era dominada e estava em ascendência econômica, política e sobretudo religiosa. A idolatria permeava.
Aí Paulo chega, eles três em Corinto, em Éfeso. Vão para os cultos na sinagoga. Paulo prega, mas precisava continuar. Fica mais, Paulo, não posso, eu tenho que ir a Jerusalém e passar em Antioquia. Ele vai, mas deixa Áquila e Priscila em Éfeso. Áquila e Priscila vieram de Corinto, a igreja mais pentecostal do Novo Testamento. Enquanto eles estão em Éfeso, num dia de sábado vai ter um culto especial. E quem era o pregador daquele dia? Um jovem chamado Apolo. A Bíblia, o texto que nós lemos diz que Apolo, o seu diploma era de Alexandria. E quem tinha um diploma ou um currículo que estudou em Alexandria, onde chegava não tinha para mais ninguém. Era o melhor que tinha. Aí a Bíblia diz que Áquila e Priscila vai para o culto. E o texto diz que quando eles ouviram o menino abrir a boca, caíram o queixo. Vocês leram? O menino era bom, gente, de oratória. Era eloquente, a palavra eloquente é o poder de persuasão na voz. Ele era instruído no caminho certo. Entendia de Bíblia. Falava bonito. Juntava multidões. Mas tinha um problema. Conhecia apenas o batismo de João. Não conhecia esse negocinho chamado Pentecoste. E pode falar bonito, gente. Pode juntar multidão. Mas se não tiver esta unção, vai fazer só barulho. Aí Áquila e Priscila vai ouvindo ele pregar e só boniteza, só palavra bonita e nada de fogo. Como a mulher não tem paciência de ficar muito tempo calado, aí Priscila olha para Áquila e diz: ele é bom, mas está faltando alguma coisa. Ele fala bonito, mas ele está faltando alguma coisa que a gente tem e ele não tem. Quando ele terminar de pregar, vamos levar ele para casa, vamos dar um cafezinho a ele e vamos mostrar a ele o que é ser crente pentecostal. Quando ele termina de pregar, pastor Charles, veja que o texto diz: Áquila e Priscila, o café é por minha conta, o cafezinho. Áquila e Priscila chama ele, leva ele para casa e diz: ah, filho, você é bom, mas você precisava ouvir Paulo pregar. Paulo é melhor do que você. Você é tão bom. Veja que ele é colocado na altura de Paulo, mas Paulo tem algo que você não tem ainda. Você quer ter esse negócio? Quero ter. Esse negócio pega. Você quer ter? Vai para Corinto que tu vai ver o que é fogo. Se você continuar lendo o texto, Áquila e Priscila faz uma carta, manda para Corinto, e é por minha conta o contexto ilustrativo. Ela diz: olha, irmãos, estamos enviando aí um menino bom. Ele é bom, agora falta fogo. Ele vai para aí, toquem fogo nele, que ele vai ajudar vocês. E ele parte para Corinto. Nem para Alexandria volta mais. Diga para quem está ao seu lado: esse negócio pega. Se tu não gosta, vai para casa agora. Quando ele vai para Corinto, aí Paulo volta para Éfeso. Se você continuar 17 a 19 de Atos, você vai encontrar. Quando Paulo chega em Éfeso, tem 12 crentes. Aí ele reúne a primeira pergunta: vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Qual é a resposta? A gente nunca nem ouviu falar. Porque o menino conhecia só o batismo de João. Aí Paulo diz: venham para cá, estende as mãos. O fogo cai e eles são batizados no Espírito Santo.
Agora tem Paulo, Áquila e Priscila e mais 12 pentecostais na cidade de Éfeso. Diga, só 12, pastor? Só. Aí Paulo pega eles e vai para a sinagoga, que era o único lugar de pregação. Paulo tinha a oportunidade, pregava, e judeus, gregos se convertiam. Mas o texto diz que quando eles voltavam, alguns judeus ortodoxos falavam mal do caminho. E isso irritava Paulo, desviando alguém da fé. Aí ficou difícil de Paulo pregar. Aí diz o texto, entre contexto histórico, está o nome no texto, no contexto, que um filósofo cético chamado Tirano foi sensibilizado pelo poder do Espírito, chamou Paulo e disse: Paulo, estão proibindo você de pregar na sinagoga? Estão. Qual é o dia que tu tem oportunidade? Às vezes sábado. Tirano tem uma escola famosa. Ele diz: Paulo, pega os teus 14 crentes e vem pregar na minha escola de graça. Você vai pregar de segunda a sábado se quiser, e não vai pagar nada. Aí Paulo pega os 14 crentes e vai para a escola de Tirano, e agora vai pregar todos os dias. A Bíblia diz que ele pregava e ninguém resistia. Tanto judeus como grego se convertia e Jesus batizava com o Espírito Santo. O poder era tão grande que Paulo, o lenço, os aventais de Paulo, por onde ele jogava, os demônios corriam, os doentes eram curados e o povo pelas estradas era curado. O poder do Espírito vai salvando Éfeso. Os gregos e judeus, toda a Ásia, judeus e gregos, ouviram o poder pentecostal. A fama estrondou Éfeso. Aí o texto diz, o contexto da leitura, que tinha 7 judeus, filho do pastor presidente. Pastor presidente do judaísmo, chamado Cefas, da cidade de Éfeso. Ele tinha 7 filhos, não sei como, que era especialista em exorcismo. Carteirinha de filho de pastor presidente. Nome no alto. Entrava nas casas querendo expulsar demônio. O poder do Espírito sacudiu tanta cidade que contaminou-los. Aí eles agora vão pregar e vão expulsar demônio diferente. Disseram: a gente ora e não consegue expulsar. O lenço de Paulo está expulsando mais do que a gente. Aí entra na casa do endemoniado e começa a dizer: em nome de Jesus que Paulo prega, sai. Diga para quem está ao seu lado: carteirinha não resolve. Carteira de universidade também não. Esse negócio é pelo poder do Espírito. Anel não expulsa. É para quem é cheio. É para quem é cheio. Aí o demônio grita: Jesus eu conheço. E Paulo eu sei quem é. E vocês? O demoniado parte para cima, dá uma pisa nos 7, arranca a roupa, e os 7 saem correndo pela cidade nu e gritando: socorro, 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 e o demônio em cima. A notícia se espalha pela cidade, que a Bíblia diz que homens que viviam da magia, que tinha muito lucro, ouvindo isso, impactados foram, levaram os livros para a praça pública, queimaram e confessaram a Jesus como seu Salvador, e gastaram muito dinheiro, e agora a cidade pega fogo. Olhe para quem está ao teu lado e diga: o importante é o inferno saber quem você é. Tem pentecostal aqui, tem.
Então você não depende de pregador, não depende de cantor famoso. Não, você está lembrado que há tempos atrás era só hino da harpa, era a Maria, era o Zé que pregava, e os nossos cultos terminavam debaixo de fogo. A gente embolava, a gente caía, a gente levantava, mas falando línguas estranhas. Vocês não me conheciam. Estava no anonimato. Mas era um período que eu costumava orar 8 horas por dia e jejuar 5 dias por semana. Fui convidado para pregar em Aracaju. Sábado da noite, domingo de manhã e domingo à noite. Preguei sábado à noite, domingo de manhã. Voltei para descansar no hotel. Primeiro hotel chique que eu fiquei. Um salão maior do que esta igreja. Para ir para os quartos tinha que passar por ele. Cheguei no quarto, tomei banho, vou descansar para pregar no reencerramento. Quando eu deito, alguém bate na porta. Era a recepção. Eu era presbítero, mas me chamavam de pastor. Pastor Genival? Sim. Precisamos da sua ajuda. O que é que houve? Tem uma cantora famosa, a mais famosa do Brasil na época. Está endemoniada, pastor. Está hospedada aqui, vai cantar aqui à noite. E nós soubemos que o senhor está aqui. E médico não vai resolver, é demônio, pastor. O senhor pode orar? O marido dela está pedindo socorro, soube que o senhor está aqui. Eu digo, me dá 15 minutos. Jesus, me enche. Porque falar bonito não vai resolver, Jesus. Gritar não vai resolver. Me enche. 15 minutos o marido dela veio na porta. Eu não vou citar o nome. Questão ética que ela ainda está em sucesso. Quando abriu a porta, eu digo, bora, fui. Quando entrei, ela estava rolando no chão. O marido chorando. Orei 10, orei 15, orei meia hora. O demônio não resistiu. E ela volta assim. Quando ela volta assim, quer aceitar Jesus? Quero, pastor. Orei por ela, lúcida, adorando, dando glória. Voltei para o quarto. 7 horas, o carro vem. Mas quando chegou foi 7h15 a 7h20. Quando o interfone toca, eu saio. Quando eu cheguei no salgão para cruzar, não consegui, porque tinha mais gente do que aqui para o show dela. Ela disse, pastor, eu posso cantar hoje à noite? Eu já recebi o cachê. Cante, filha. Eu ainda a discipulei quase 1 ano. Mas agora ela está pronta para se apresentar. O DJ estava cantando outra música, tocando. Quando eu chego, hoje eu estou de camisa branca e terno azul. Mas naquele dia eu estava de preta terno, preta camisa e escura gravata e a cara preta. E o som estava, a luz estava meio termo. Quando eu cheguei como daqui lá na porta, terminava o salgão, aí eu cruzei os braços. Não sei o que fazer. Mulheres seminuas, homens seminus, na época, cantando aquela música da Elguinha Pocotó. E eu tive que aguentar e fiquei ali sem dizer nada, não posso passar. Daqui a pouco a música começou a baixar. O DJ começou a baixar a música. E ninguém entendia. Chegou a parar. Quando a música parou, o povo gritou, o que é que houve? Tem problema? Ele tremendo, ficou de pé e disse, abre ala, sai da frente, abre o corredor. O que é que está acontecendo? O ungido de Deus tem que passar e vocês têm que sair da frente. Aí o neguinho botou o peito para frente.
cheio, cheio, cheio. Tem que respeitar Satanás. Crente cheio, não há restrição para ele. Ele tem que se dobrar, porque o Pentecoste faz isso. Ei, 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 ei. Olha para quem está ao teu lado e fala a mesma língua que eu. Pergunta a ele, fala a mesma língua que eu. Língua repartida como de fogo. Então ninguém vai segurar. Diga, esse negócio pega, eu vou te contagiar. Você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui conhecendo o que é poder pentecostal. Fique de pé, por favor. Tu prover o fogo. Baby, lá eu faço para o O Espírito Santo está usando alguém aqui em línguas diferenciadas, em línguas estranhas repartidas. Ele não biodegar champoiga charegas. Urgência, urgência, urgência. Há uma presença invadindo esta casa. O Espírito me faz dizer que está palmilhando estes corredores. 1, 2, 3, 4, 5. Galeria está sendo cheia da sua presença, porque é uma urgência nesses últimos dias. Se tu é pentecostal, me dá um sinal. Faz um barulho aí e recebe a apoteose de Deus que está nesse lugar agora. Eu sacrifício sou. Segura só um instante. Se você puder virar para esse crente que está do teu lado, se ele for íntimo ou do mesmo sexo, vira para ele aí. Vira para ele aí. Olha no olho dele, olha no olho dela. Como eu estou com meu companheiro aqui, pergunta a ele: tu fala a mesma língua que eu? Tu é pentecostal? Então deixa eu ver o barulho, deixa eu ouvir o barulho. Diga-me, faz um favor. Se tu encontrar algum besta a partir de hoje que pensou que eu era frio, dá um recado a ele. A casa dele caiu. Ele vai ter que me engolir, que eu vou sair cheio, cheio da unção, cheio. Abraça ele, contamina ele, vai.